Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 13 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Uma sessão especial no plenário do Senado homenageou o centenário de nascimento de Paulo Evaristo Arnes, ex-cardeal arcebispo de São Paulo e uma referência na luta contra a ditadura e pela defesa dos direitos humanos. O catarinense de Forquilhinha é de uma família católica que, além dele, deu mais 4 religiosos e a leiga Zilda Arnes. Ingressou na Ordem dos Franciscanos em 1939, sendo ordenado padre em 1945. Tornou-se bispo auxiliar de São Paulo em 1966 e foi ali que sua luta alcançou maior repercussão, num tempo tenebroso da história do Brasil, como explicou o senador Isalci Lucas. No início da década de 1970, o Brasil vivia um dos seus piores momentos. Na superfície, era o Brasil, um país que vai para frente. Nos subterrâneos, eram os cárceres da ditadura em que se torturavam e assassinavam brasileiros. Foi justamente em outubro de 1970, no auge do terror da ditadura, que Dom Paulo se tornou arcebispo metropolitano de São Paulo. Foi na Catedral da Sé, em 1975, juntamente com o rabino Henry Sobel e o reverendo James White, que ele celebrou o culto ecumênico em memória do jornalista Vladimir Herzog, torturado e assassinado pela ditadura. As causas defendidas por Dom Paulo Arnes foram lembradas pelo sobrinho, hoje senador, pelo Paraná. Completaria 100 anos amanhã, dia 14 de setembro. Sua história e seu legado merecem nosso reconhecimento e valorização, principalmente por sua caminhada de vida a favor do ser humano, da cidadania dos mais vulneráveis, e por sua incansável luta em defesa da democracia. Eu tenho a missão de, em nome de todos os irmãos bispos, alguns dos quais conviveram muito de perto com o cardeal Arnes, agradecer a Deus que presenteou o mundo e a igreja com a pessoa e com a vida, como nós chamamos de Dom Paulo. Na missa do dia de Natal, às 6 da tarde, ele criou um vicariato episcopal para a população em situação de rua. A pastoral carcerária, a presença da igreja, a evangelização junto dos prisioneiros, das prisioneiras, dos presos políticos, na defesa dos direitos humanos, na luta contra a tortura. O Dom Paulo lutou muito pela saúde, junto com a doutora Zilda, a criação da pastoral da criança, que marcou a vida do Brasil e marcou a vida da doutora Zilda Arnes e Dom Paulo no mundo todo, a doutora Zilda levando a pastoral da criança. Lembrar o centenário de Dom Paulo é para todos nós certamente um momento também de lembrar que as suas esperanças são as nossas esperanças e que a sua luta é também a nossa luta, é a luta de toda a sociedade brasileira. Que, portanto, recordar Dom Paulo se torne para nós motivo de um novo empenho, um novo compromisso para construir um Brasil melhor. Anita Sue Wright, vice-presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e filha caçula do pastor presbiteriano Jaime Wright, falou da parceria deles nas décadas de 1970 e 80. Foi a defesa da vida e dos direitos humanos que uniu o reverendo Jaime Wright e Dom Paulo. A amizade cresceu e se transformou em parceria de trabalho. E o pastor presbiteriano ganhou uma sala de trabalho ao lado de Dom Paulo, na Arquidiocese de São Paulo. Reverendo Jaime e Dom Paulo eram como colunas que guiavam o povo hebreu no deserto. O ex-senador Pedro Simon expressou a falta que faz Dom Paulo Arnes no momento como o que estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma das horas mais difíceis e dramáticas da vida brasileira. Não temos tortura, temos uma democracia, temos a liberdade,
mas estamos numa confusão. Seria bom e necessário que alguém com a voz de Dom Evaristo falasse a todos nós. Hoje, às 6 da tarde, em mais uma etapa do ciclo de debates sobre os grandes temas nacionais, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo põe o foco sobre os consórcios públicos como uma alternativa para a redução dos problemas que afligem as populações mais necessitadas. Criados por lei em 2005, desde então, os consórcios públicos representam uma alternativa para atender às necessidades mais urgentes das populações. Saúde, habitação, meio ambiente, saneamento básico e infraestrutura são alguns exemplos. Mais de 4.000 municípios brasileiros participam do modelo jurídico que visa identificar as reais prioridades, agilidade da obtenção de recursos e redução da burocracia. 2 ou mais entes da Federação Brasileira, estados, municípios e a União, podem se juntar para prestar serviços e desenvolver ações em benefício da coletividade. E é justo no interior do país e na periferia das grandes cidades que os consórcios públicos podem exercer um papel fundamental na redução das desigualdades. Esse é o tema da vez no ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo você acompanha toda segunda-feira a partir das 6 da tarde aqui na TV Senado, ao vivo. Confira agora outras atividades legislativas previstas para esta tarde no Senado. Daqui a pouco, às 2 horas, a Comissão de Direitos Humanos se reúne para votar projetos. Um deles dá prioridade a mulheres em financiamento habitacional. E às 3 horas, uma outra sessão especial no plenário comemora o Dia do Profissional da Educação Física. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesse domingo que vai decidir ainda esta semana sobre a tramitação da medida provisória que altera o marco civil da internet e que muda regras para exclusão de conteúdos de redes sociais. Sobre a medida provisória 1068, que altera o marco civil da internet, nós estamos num trabalho de estudo interno no Senado, pela consultoria legislativa do Senado, para fazermos a avaliação sobre constitucionalidade ou não dessa medida provisória. Até o início da próxima semana nós temos uma definição a respeito dessa medida provisória. E a sua pergunta? Está pedindo para mais algum lado, presidente, para devolver de fato para o Planalto ou não? Não, vamos fazer uma avaliação, vai ser uma avaliação técnica, criteriosa, há alguns apontamentos relativamente a ela quanto a eventuais inconstitucionalidades. E como se trata de algo muito sério, é preciso ter um aprofundamento técnico de embasamento jurídico para uma decisão correta da presidência do Congresso Nacional. No início da semana. O presidente e o primeiro secretário do Senado participaram nesse domingo em Brasília do evento de comemoração dos 40 anos do Memorial JK. O museu homenageia o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Um dia de comemorações no Memorial JK em Brasília. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o primeiro secretário da Casa, senador Irajá, participaram do evento que homenageia os 40 anos do local, dedicado ao ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek. Meu conterrâneo de Minas Gerais. É para mim e para muitos uma verdadeira inspiração. Uma pessoa com alma pública rara, que soube, como poucos, liderar esta nação em favor do bem comum, da estabilidade política e do desenvolvimento econômico. Juscelino Kubitschek colocou o Brasil acima de qualquer sentimento pessoal e pôde, assim, liderar um projeto de otimismo e confiança no coração dos brasileiros. Um verdadeiro projeto de país. Na ocasião, o Senado colaborou com o lançamento de um livro. É o 3º volume da coletânea Memórias do Brasil, Discursos de Juscelino Kubitschek. A obra traz pronunciamentos de JK feitos em 1958. JK não aspirou apenas ganhar a vida, ele aspirou fazer a diferença.
E é por isso que todos nós o respeitamos. As anteriores gerações, a atual geração e as futuras gerações que terão nesse memorial a oportunidade de conhecer a sua história, conhecer o que ele fez, né, o seu legado e o quanto ele era movido pelo espírito público. A CPI da pandemia deve votar o relatório final ainda em setembro. Em reunião virtual neste domingo, a cúpula da comissão fez ajustes à agenda de trabalho. Para esta semana está mantido o depoimento do advogado Marcos Tolentino, que a CPI suspeita ser o sócio oculto da Fibibank, empresa que deu garantia para a Precisa Medicamentos negociar com o Ministério da Saúde. Ele será ouvido na terça-feira. Mantido também na quarta-feira o depoimento de Marconi Albernaz, apontado como lobista da Precisa Medicamentos. Os dois já tiveram depoimentos marcados e cancelados porque apresentaram atestados médicos. Na quinta-feira, a CPI pretendia ouvir a advogada Karina Cufa, que defende o presidente Bolsonaro, mas a cúpula da comissão decidiu adiar o depoimento dela e ouvir nesse dia o diretor da Precisa Medicamentos, Danilo Trento. Na sexta-feira, a comissão ainda decide se vai ouvir um representante da operadora de saúde Prevent Senior, denunciada por pressão para uso de kit Covid e tratamento experimental. A CPI ainda pretende ouvir cerca de 6 ou 7 depoimentos antes de concluir os trabalhos. Poderá ser ouvido, por exemplo, pela segunda vez, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. E quase encerrando os trabalhos, a CPI da pandemia ainda tem mais de 370 requerimentos que não passaram por votação. Um deles sugere a convocação de Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Ana Cristina Siqueira Vale foi casada com o presidente antes da primeira-dama. De acordo com informações obtidas pela CPI da pandemia, a advogada teria uma relação próxima com o lobista da Precisa Medicamentos, Marconi Faria, investigado pela comissão. Ela é suspeita de tentar exercer influência no Palácio do Planalto em 2020, a pedido de Marconi, para que o defensor público Leonardo Magalhães fosse nomeado ao cargo de defensor público da União. Outro requerimento que deve ser colocado logo em votação trata do episódio em que fiscais da Anvisa interromperam a partida de futebol entre Brasil e Argentina em São Paulo pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. 4 jogadores argentinos vindos da Inglaterra não cumpriram uma quarentena considerada obrigatória. O senador Randolph Rodrigues pede informações à Confederação Brasileira de Futebol, à Confederação Sul-Americana de Futebol, ao Ministério da Saúde e à Anvisa. O objetivo é saber se autoridades brasileiras estabeleceram um acordo para burlar as regras sanitárias sobre a entrada de estrangeiros no território nacional. Na defesa de que a comissão investigue também estados e municípios, o senador Marcos Rogério apresentou no dia 1º de setembro requerimento para a convocação dos deputados estaduais de Santa Catarina Ivan Nats e Sargento Lima. A Secretaria de Saúde do Estado fez uma compra com indícios de irregularidade de 200 respiradores artificiais que custaram 33 milhões de reais. Os deputados foram presidente e relator de uma CPI da Assembleia Legislativa que apurou o caso. Na opinião do senador, eles podem contribuir com as investigações da CPI do Senado. O que aconteceu em Santa Catarina? Uma compra superfaturada. Pagamento e não entrega. Sem investigação aqui na CPI. Compraram respiradores de uma casa de massagem. Está marcado para amanhã o depoimento de Marcos Tolentino. Ele é apontado como o sócio oculto da empresa que forneceu garantia no negócio de compra da vacina indiana Covaxin. De acordo com a Comissão Parlamentar de Inquérito, Marcos Tolentino deve ser ouvido para esclarecer sobre a carta de fiança oferecida pela Fibibank na intermediação do negócio da Covaxin à Precisa Medicamentos. Tolentino seria supostamente sócio oculto da instituição. De acordo com o vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, a garantia oferecida no contrato de 1,6 bilhão não estava prevista no documento assinado.
O parlamentar também ressalta que a carta-fiança oferecida pela FIBBank foi apresentada 10 dias após o fim do prazo contratual. Os senadores falaram sobre o assunto. Nos diferentes procedimentos que nós chegamos, tem alguma relação com ele. O depoimento de ontem do FIBBank, o que foi descoberto aqui? Quem é o verdadeiro sócio do FIBBank é o senhor Marcos Tolentino. O senhor Marcos Tolentino, vejam, ele foi trazido para o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do senhor Ricardo Barros pelo depoente. Estava presente lá. Tem relação íntima e próxima com o senhor Ricardo Barros. Então, a relação, o tráfico de influência do deputado, líder do governo na Câmara, me parece que está patente em vários momentos. As duas empresas que compõem o FIBBank, uma tem o mesmo endereço do escritório do Tolentino. A outra é de um dono, de um sócio, que é amigo e sócio de Tolentino. Então parece um triângulo, mas essa exposição, ela vai ficar esclarecida na próxima audiência, quando o Tolentino vier. Agora o que a gente precisava saber, a gente já sabe. FIBBank não é banco, FIBBank não tem lastro financeiro nem patrimonial, FIBBank não tem 7,5 bi para confirmar patrimônio, para ser garantidor de um contrato da Covaxin no valor de R$ 1,6 bilhão. Por quê? Uma parte desses imóveis não existe, matrícula não bate, e a outra parte não é e nunca foi do FIBBank nem dos seus sócios. Era de um senhor de nome Durval, que teria passado depois, porque é uma fazenda, por uma empresa, companhia limitada. O Tolentino, sim, que é figura-chave, né, nesse processo da Covaxin, por ter sido ele provavelmente o afiançador daquele contrato. Segundo se acredita, um sócio oculto desse FIBBank, que é o banco que teria dado o aval para a contratação da Covaxin pelo Ministério da Saúde. Marconi Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, já deveria ter comparecido à CPI da pandemia. Mas o depoimento ficou para esta quarta-feira, depois de uma série de decisões judiciais. Estamos na rua para lutar por nossos direitos, para lutar pelo fim da impunidade, sempre na legalidade e respeitando os valores do Estado Democrático de Direito. As investigações do Ministério Público Federal do Pará apontam que o senhor Marconi Faria é um lobista que atuava defendendo e argumentando, entre outros interesses, os interesses da Precisa Medicamentos. É nesse contexto que começam os diálogos entre o senhor Ricardo Santana e o senhor Marconi Farias. Randolfo Rodrigues apresentou o requerimento para escutar Marconi. No pedido, ele explica que o Ministério Público do Pará encaminhou à CPI troca de mensagens de Marconi com uma suposta tentativa de manipular uma compra de testes rápidos de Covid pelo Ministério da Saúde em favor da Precisa Medicamentos. No dia marcado para comparecer à CPI, Marconi levou falta. Um dia antes, ele apresentou um atestado para justificar a ausência. Horas depois, o médico que consultou Marconi comunicou à CPI que buscava meios de suspender o atestado porque acreditava que ele estava fingindo. A presente reunião é para ouvir o senhor Marconi, que nesse momento a Polícia do Senado está no encalço dele, porque ele virá para cá baseado no que ontem o médico do Sírio-Libanês aqui de Brasília, após ter dado um atestado de 20 dias, veja bem, o médico deu um atestado de 20 dias. Horas depois, ele encaminha à secretaria daqui, dizendo que percebeu, na hora que estava examinando o senhor Marconi, que ele estava fingindo. Ora, se o médico percebeu que o paciente estava fingindo, não podia ter dado 20 dias para um homem desse. Mas deu, assim mesmo.
Marconi Faria entrou com um mandado de segurança no Supremo pedindo cancelamento de sua convocação. O pedido foi negado. Ele pediu uma reconsideração que também foi negada pela ministra Carmen Lúcia. Diante da ausência dele em descumprimento a uma decisão judicial e da suspeita de que ele poderia estar planejando sair do país, os senadores decidiram acionar o Supremo. Que fosse requisitado à autoridade judicial competente a prisão preventiva do senhor Marconi Albernaz Farias, como consequência desse pedido de prisão preventiva, para evitar que este senhor se evada do território nacional. Complementarmente a isso, a apreensão do seu passaporte e, consequente a isso, a devida comunicação à Interpol. Ele pediu ao Supremo novamente para que não fosse obrigado a comparecer, o Supremo negou esse direito, permitiu apenas que ele se cale com relação à situação de autoincriminação, o que segue a rotina dos HCs do Supremo. E agora a CPI tenta localizar esse cidadão e já informa a ministra Carmen Lúcia do descumprimento da sua própria ordem, uma vez que ela determinou o comparecimento dele. Então ele está em flagrante desrespeito dessa ordem judicial. Isso vai ser objeto de requerimentos seguramente à própria Justiça no Supremo Tribunal Federal e, eventualmente, a Justiça Comum aqui do Distrito Federal. Marconi estaria envolvido numa operação em que teriam trabalhado para desclassificar 2 empresas numa licitação e beneficiar a Precisa Medicamentos. Em documentos em posse da CPI, há também indícios de que Marconi conhece Karina Cufa, advogada do presidente. Então tem 2 mensagens ensinando como é que iria burlar a Bolt, como é que iria burlar a segunda colocada para beneficiar quem a precisa para acessar um contrato de mais de R$1 bilhão. Era este o golpe em curso. Marconi Faria estaria envolvido em uma operação em que trabalharam para desclassificar 2 empresas numa licitação e beneficiar a Precisa Medicamentos. Documentos em posse da CPI também demonstrariam que Marconi conhece Karina Cufa, a advogada do presidente. A despesa com a Previdência Social vai subir R$20 bilhões no ano que vem, além do previsto pelo governo. E o motivo é a inflação. É o que mostra uma nota das consultorias legislativas da Câmara e do Senado. O projeto de lei orçamentária que estima as receitas e fixa as despesas da União para o ano que vem foi encaminhado ao Congresso no final de agosto e trouxe a estimativa de um salário mínimo de R$ 1.169 a partir de 2022. Mas esse valor pode ser alterado caso a inflação deste ano supere a previsão. O Executivo calculou o valor, levando em conta que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, fecha este ano em 6,2%. A nota conjunta elaborada pelas consultorias da Câmara e do Senado prevê uma inflação maior, de 8,1%. A proposta para o orçamento de 2022 foi elaborada com parâmetros de inflação já defasados. Isso porque o governo utilizou para fazer o orçamento estimativas que ele havia elaborado em julho passado. Só que de lá para cá, o índice de inflação deste ano cresceu bastante e a expectativa para 2021 saiu da faixa de 6% para a faixa de 8%. De acordo com o documento, isso poderá afetar as estimativas de despesas previdenciárias e assistenciais e gerar uma despesa adicional de R$20 milhões. Essas despesas são influenciadas pela correção do salário mínimo, que por sua vez é corrigido pela variação do INPC. Uma variação, por exemplo, de 2%, de diferença de 2% dos índices, pode gerar uma despesa adicional em torno de R$20 bilhões para 2022. E esse valor a mais vai ter que ser de alguma maneira acomodado no orçamento. O que vai ser um desafio, porque o orçamento de 2022 ele já veio bastante restrito, tanto as despesas de funcionamento dos serviços públicos quanto os investimentos vieram em valores mínimos históricos, muito pressionados inclusive pelo grande aumento nas despesas de precatórios para o ano que vem. O texto divulgado pelas consultorias das 2 casas também destaca que o mercado prevê o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, para o ano que vem, de 2%, uma previsão menos otimista do que a proposta encaminhada pelo governo, que traz um crescimento das riquezas do país de 2,51%.
O aumento da inflação é o tema da coluna de economia de hoje, com a jornalista Antônia Márcia Vale. Agosto fechou com a maior inflação medida no mês nos últimos 21 anos e a flecha sobe. O boletim Focus do Banco Central, que mostra as expectativas do mercado financeiro, divulgado às 9 horas da manhã de hoje, projeta um IPCA de 8% para o fim do ano, quando a meta era de 3,75%. No sentido inverso, vai o PIB, que cai há 5 semanas e chegou a 5,04%, quando era anunciado um crescimento de 5,5%. Com a queda de 4,1% do ano passado, poderemos ter um crescimento real inferior a 1% este ano. O câmbio sobe com o dólar batendo os 5,20% e a taxa de juros Selic acompanha a subida, chegando a 8%. E quando vemos as projeções para 2022, a inflação repete os mesmos 8%, os juros também e o crescimento do PIB fica em apenas 1,72%. No mercado financeiro, já tem analistas projetando juros acima dos 8% e inflação de até 10% até dezembro deste ano. O Banco Central aumenta os juros como arma para conter a inflação. Mas no caso atual não funciona, pois o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis não acontece porque os brasileiros estejam comendo mais ou andando mais de carro, mas por fatores alheios à vontade do consumidor. O economista José Luiz Oreiro, da Universidade de Brasília, explica que o combustível é vendido aqui dentro como se o Brasil fosse um país importador de petróleo. Nesses países, os preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha são cobrados de acordo com o preço do barril no mercado internacional, que está em alta. Segundo Oreiro, essa política de paridade de preço internacional é seguida pela Petrobras para garantir os lucros dos acionistas, sem considerar os danos causados ao consumidor brasileiro. Já no campo, os empresários do agronegócio lucram mais exportando o que produzem do que vendendo aqui. Então, exportam mais e falta para o mercado interno. Do ponto de vista do empresário, essa é a opção lógica. O que falta, segundo Oreiro, é o governo agir para assegurar o abastecimento interno, o que poderia ser feito com a manutenção de estoques reguladores e com tarifas mais altas para a exportação de alimentos. Para Gustavo Bertotti, analista da Messi Investimentos, que acompanha diariamente o mercado financeiro, a situação econômica tende a piorar até o fim do ano por causa de 3 fatores. O que ele chama de degradação política, com os constantes embates do presidente Bolsonaro com os outros poderes da República, a histórica falta de infraestrutura do país, que dificulta a retomada econômica, e a seca, que já ameaça reduzir a colheita de grãos. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Em instantes, você confere a reunião da Comissão de Direitos Humanos. Os senadores do colegiado devem votar proposições. Obrigado pela companhia e até a próxima.